Olá, meu nome é Pamela, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos no qual eu vou explicar e tentar facilitar a sua vida aí, que tá passando por um processo, seja de casamento, aplicação de visto. E se você não me conhece, eu sou casada com o Michael. Ele é americano, nascido na Flórida. Nós nos conhecemos pela internet e eu costumo postar um pouquinho sobre a nossa vida nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, TikTok. Então me siga nas outras redes sociais, mas vamos direto ao ponto, que é o que você veio fazer aqui. Você quer saber como realizar um casamento com um estrangeiro, e isso é muito estressante. Eu passei por isso e durante o processo, né, de conseguir os documentos, de entender o passo a passo, eu normalmente estava frustrada. Estava frustrada o tempo todo. Primeiro porque eu não conseguia encontrar as informações corretas, não entendia como era o processo e o que era necessário para que eu conseguisse realizar o agendamento desse casamento. Como nós escolhemos fazer o casamento no Brasil, obviamente ficou meu cargo, ficou a minha função realizar a parte burocrática, né, do casamento em si, já que o meu atual marido, na época noivo, não fala português. Então não foi uma opção e constantemente me sentia frustrada. Então eu prometi, fiz uma promessa de que se desse tudo certo, eu gravaria um vídeo, não me importando o tempo que isso durasse, o tempo que o vídeo ficasse, mas que eu explicaria passo a passo do que você precisa, você brasileira, você brasileiro, que está no processo de se casar com um estrangeiro, seja ele dos Estados Unidos ou de onde quer que seja, no Brasil. Então vamos lá. Eu não sei se o meu óculos tá refletindo muito no vídeo, acho que tá. Eu vou tirar aqui, acho que fica mais fácil da gente conversar, certo? Dadas as devidas apresentações, eu vou começar falando sobre os documentos que vocês precisam, tá? Eu tô com uma cola aqui, um caderninho, pra não esquecer de nada. O que você vai precisar? Eu vou colocar pelos dois lados, seja o lado brasileiro e o lado estrangeiro, ok? Pro brasileiro, que é a parte mais fácil, vocês vão precisar de certidão de nascimento. Se você já tiver sido casado, você vai levar sua certidão de casamento com a averbação do divórcio atrás, tá? O cartório que você vai escolher, ele precisa ser o cartório da sua região. Ou seja, se eu moro na zona 1 da minha cidade, provavelmente vai ter um cartório designado para essa região, tá? E vale a pena você consultar aí na sua cidade qual é o cartório da sua região, ok? Para o brasileiro, são esses os documentos. Agora nós vamos para o lado americano, no qual a lista de documentos também não é muito maior não, tá? O que a gente vai fazer com esses documentos que é a parte chata. Pro gringo, pro estrangeiro, o que ele vai precisar também da certidão de nascimento. Se ele já tiver sido casado e for divorciado, vocês vão precisar da certidão de divórcio. Isso se aplica, no nosso caso, para os Estados Unidos, porque lá eles têm uma certidão de nascimento e a certidão de divórcio e a certidão de casamento. Então, diferente do Brasil, no qual você tem a certidão de casamento com a averbação do divórcio atrás, lá eles têm um papel específico para a certidão de divórcio. Então, o gringo tem que ir no cartório, solicitar aí esse documento, a certidão de nascimento dele e a certidão de divórcio. Vocês vão precisar também de um atestado consular. O que é isso? É um papel no qual ele vai até o consulado do país dele, no Brasil, e fala, olha, eu vou me casar, eu preciso de uma declaração no qual comprove de que eu não tenho impedimentos para esse casamento. O cônsul vai olhar para ele vai preencher uma fichinha, o cônsul vai olhar para ele, vai fazer ele jurar, você jura que você não tem impedimentos, blá, 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 eu juro. O cônsul assina, dá um carimbo e você sai com essa declaração. Não entendo a necessidade dessa declaração, mas é necessária, tá bom? O passaporte dele, ok? Ou o RNE ou RNM, que é o Registro Nacional Migratório, o Registro Nacional do Estrangeiro, se ele já for residente do Brasil. Algumas particularidades sobre o documento, e é agora que a treta começa. Todo documento, com a exceção do passaporte,
precisa ter a validade de 3 meses. Ele tem que ter sido emitido 3 meses antes do momento que vocês vão no cartório escolher a data do casamento de vocês. Ou seja, se o seu noivo tem uma certidão de nascimento lá de quando ele era bebezinho, quando ele nasceu, não vai servir, tá bom? Se o seu noivo foi casado, se divorciou há 10 anos atrás, tem a certidão de divórcio dele de 10 anos atrás, não vai servir. Ele tem que ir até a corte lá dos Estados Unidos, o cartório deles, a versão de cartório deles, né? Solicitar uma versão atualizada desse documento, não costuma ser caro, costuma ficar pronto na hora, tá? E para que esse documento esteja válido no momento em que vocês forem no cartório. Qual a importância de se atentar às datas? Porque a partir do momento em que você solicita esse documento, o tempo dos 3 meses está correndo, certo? E vocês vão ter que fazer 3 passos com esse documento, 3 importantes etapas com esse documento. O primeiro deles, ainda no país de origem do seu noivo, do seu cônjuge, enfim, do seu companheiro, ainda no país de origem, ele precisa apostilar. O que é apostilar? Segundo a Convenção de Haia, que é uma reunião internacional que houve, eu vou colocar aqui na tela direitinho para vocês, todo documento, para que ele seja válido internacionalmente, ele tem que ser apostilado, registrado no país de origem, para que seja identificada a intenção de utilizar de forma internacional, entende? É complicado, é chato, mas é extremamente necessário. Todo documento que você for usar no Brasil, que tem origem estrangeira, ele precisa ser apostilado no país de origem, tá? Isso foi uma pegadinha que nós caímos, porque nós sabíamos que nós precisávamos apostilar, traduzir e registrar. Mas a gente acreditou que esses 3 passos seriam feitos no Brasil. E não, o apostilamento é feito no país de origem. Fez o apostilamento, esperou ali uns 2, 3 dias para ele ficar pronto, você pode viajar para o Brasil, perfeito? Chegando aqui no Brasil, você vai mandar traduzir esse documento com um tradutor juramentado. Pamela, minha vizinha, ela é tradutora, estudou blá 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 1 milhão de anos e ela é tradutora, ela traduz. Posso? Não, não pode. Tem que ser um tradutor registrado pelo governo brasileiro, tá? Que é o tradutor juramentado. Eu vou colocar aqui no box de descrição o site onde você pode consultar. Você vai colocar o seu estado, a sua região direitinho e você vai consultar quais são os tradutores e intérpretes juramentados, registrados pelo governo e que podem fazer essa tradução oficial para você. Depois de traduzir, que vai ter um precinho aí por volta de uns R$250, tá? Preparem o bolso, o processo todo é bem carinho. Você vai pegar esses documentos apostilados, traduzidos e você vai levar para registrar no cartório de imóveis e documentos. Não é aquele cartório de protesto, não é o mesmo cartório que você vai casar, não é. É o cartório de registro de imóveis e documentos. Nesse cartório, você vai levar o documento e falar assim, olha, eu vou me casar com um gringo, eu preciso registrar esse documento. Eles vão pegar o documento, o apostilamento e a tradução e vão registrar. Isso também vai demorar de 2 a 3 dias para ficar pronto. O que eu recomendo? Que nesse meio tempo, enquanto as coisas estão sendo feitas, ou está sendo traduzido, ou está sendo registrado, que vocês agendem no consulado a visita para que você faça lá a declaração, né, de que você não tem impedimentos, a declaração consular de que você não tem impedimentos. Vocês também vão pagar isso no consulado americano em São Paulo por volta de $50, então tá ali na média de uns R$250. Uma coisa importante de se ressaltar, se você não apostilou seus documentos no país de origem, ou se você não tem todos os documentos e o seu cônjuge já está aqui, eu recomendo que vocês analisem na internet, porque existem alguns sites que são confiáveis. Eu vou postar para vocês aqui embaixo qual foi o que o meu marido e eu utilizamos para obter os documentos dele, tá bom? E para fazer o apostilamento. Fica mais caro? Fica, porque você tem que pagar o frete do país de origem para o Brasil, mas resolve o problema, tá? Infelizmente, eu só tenho como indicar para vocês um site de origem que
que faça esse serviço nos Estados Unidos, mas vocês podem pesquisar na internet, e se vocês forem de outros países e tiverem esse tipo de dica, por favor, coloque aqui nos comentários para que a gente possa criar uma comunidade que se ajuda, porque ter um relacionamento e dar de cara com burocracias o tempo todo é muito difícil. Vamos recapitular? Quais são os documentos do estrangeiro que você vai precisar? Certidão de nascimento, certidão de divórcio, na validade de 3 meses antes, no máximo, da data que vocês forem no cartório para escolher a data do casamento, tá? O atestado consular, o passaporte válido ou o registro dele de estrangeiro no Brasil e o comprovante de residência, ok? Pegou esse documento junto com os seus documentos, que são certidão de nascimento ou a certidão de divórcio, certidão de casamento com averbação de divórcio atrás, o seu RG e o seu comprovante de residência. Você vai até o cartório para que, enfim, vocês possam escolher a data do casamento. Nesse momento tem 2 coisas importantes, na verdade 3 coisas importantes que vocês precisam se atentar, tá bom? A primeira delas, no dia que vocês forem até lá, vocês vão precisar de 2 testemunhas. Vocês precisam que essas testemunhas tenham RG e que elas carreguem o RG com elas, ok? Não precisa ser casado, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, não importa. E não precisa ser os mesmos padrinhos no qual você vai nomear pro dia do casamento. Pode ser outras pessoas. Outra coisa que você vai precisar é de um tradutor, de um intérprete juramentado lá com vocês. Isso é importante, se o seu gringo, a sua noiva, o seu estrangeiro ou estrangeira não falar português fluentemente. Se ele falar português fluentemente, você não precisa disso, mas atente-se, não superestime o inglês do seu noivo ou noiva, tá? Porque é capaz de vocês chegarem até lá, o pessoal do cartório começar a conversar com ele, tentando saber se ele consegue de fato entender, e eles falarem, olha, não, eu não me sinto segura de realizar o agendamento do casamento com essa pessoa que não me entende completamente. Então, vocês podem voltar para casa e voltar aqui com o tradutor, vocês vão ter perdido o dia, tá bom? O tradutor, intérprete juramentado, você encontra no mesmo site lá da tradução, tá bom? Ele tem que ser um intérprete oficial do governo, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser a vizinha, não pode ser o irmão, não pode. Tem que ser o intérprete juramentado. Os preços são tabelados, estão lá no site e são pagos por hora. Ou seja, se atentem a estar lá no horário marcado, porque se ele ficar te esperando, você vai ter que pagar uma fortuna, ok? E a última coisa é que vocês têm que se atentar que eles vão pedir 1 mês de distância entre a data que vocês estão lá escolhendo e a data do casamento. Por exemplo, hoje é dia 16 de junho. Se eu fosse hoje com meu marido escolher a data do meu casamento, a data mais próxima que eu poderia escolher seria 16 de julho, entendeu? Porque eles pedem esse 1 mês, para que eles façam os proclames, eles anunciam no Diário Oficial, para que outros cartórios da região vejam e digam se você, por acaso, tem algum casamento lá perdidinho que possa impedir o seu casamento que você está tentando fazer nesse momento, tá? Por isso, se atentem ao prazo. O prazo dos 3 meses para os documentos se encerra no momento que você escolher a data, que eles fizerem ali o processo, então você não precisa mais quebrar a cabeça. Mas esse 1 mês de espera, no mínimo, ele é muito importante se o seu noivo mora em outro país. Ele vai ter disponibilidade de esperar esse 1 mês aqui? É melhor ele vir, vocês agendarem com um pouquinho mais de tempo e depois ele voltar pro dia do casamento? Talvez. Olhem aí a realidade de vocês, mas se atentem que normalmente existe esse tempo que é solicitado pelos cartórios, tá bom? No dia do casamento, todo mundo, se nomeou os padrinhos lá, todo mundo com documento de identificação, seu noivo com passaporte ou RNE, você com seu documento de identidade ou carteira de habilitação, os padrinhos com documento de identificação também, e se foi necessário um intérprete pro dia da marcação do casamento, no dia do casamento tem que estar lá também. Gente, essas são as informações de forma geral. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro
Peço desculpas aí se eu falei muito rápido ou se eu não expliquei mais profundamente, mas se você tiver alguma dúvida, vá no meu perfil ou comente aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de tirar a dúvida de vocês, tá bom? O meu objetivo com esses vídeos é realmente ajudar quem está passando pelo que eu passei. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, a gente se sente muito frustrado por não encontrar as informações corretas, tá? E não conseguir identificar qual é o caminho. Porque normalmente a gente vai no cartório, eles falam, olha, você precisa disso. Ah, mas onde que eu consigo? Não sei. Aí você tem que pesquisar. Mas a gente não encontra essa informação. Eu tenho relatos de pessoas próximas a mim, no qual eu me esforcei para ajudar, e eles estão no processo de casamento, que passaram pela mesma situação. Eles chegaram a contratar 2 advogados para auxiliar nesse processo e não deu certo. O advogado não os informava, não trazia informação satisfatória para que eles conseguissem levar esse processo de casamento à frente. Isso é muito angustiante, porque se o seu estrangeiro aí ainda está no país de origem, vocês estão distantes um do outro. Isso é horrível. E no meu caso, o meu marido estava aqui no Brasil, porém a gente corria o risco de, se nós não nos casássemos logo, ele ter que voltar, porque o prazo dele se encerraria. O prazo dele de vista ali de turista se encerraria. E essa aflição de você falar, meu Deus, eu vou ficar sem meu marido, vou ficar sem meu noivo, vou ficar sem meu namorado, é horrível. Então, eu agradeço muito se vocês derem um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e ele entregue esse vídeo para pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei e que você está passando. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu te vejo num próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.